Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, avisa. Olá, nós somos do Pode Avisar, o seu podcast do mundo do mercado imobiliário, empresarial, sempre trazendo muitas notícias importantes, tendências e oportunidades. Eu sou Dimitri Brito e aqui ao meu lado, Jefferson Germano. Olá, tudo bem? E hoje nós, pela primeira vez, temos dois convidados, né? Um pode avisar mais amplo hoje. Estamos com Renato e Tom, que são sócios do Futebol SA, e vamos falar de, claro, futebol, mercado financeiro, perspectivas de negócio, mercado do pequeno e médio empresário, enfim. Acho que a conversa vai ser uma conversa bem proveitosa e com certeza muito conteúdo para você que acompanha o nosso podcast. Só um adendo, viu, Jefferson? Eles não são só do mercado financeiro e futebol, não. Eles são craques dos dois mercados. Aí já é amizade, falando mais alto. Mas de excelente competência cada um dos dois. Aí já tá incluído, mas tudo bem. Pessoal, né? Tom, Renato. Tom, conta aí a sua trajetória, né, como é que vocês começaram e até como vocês criaram essa parceria de negócios hoje que é tão relevante no mercado do futebol e no mercado empresarial. Pô, gente, boa noite, né? Obrigado pelo convite de estar aqui. Que prazer, que honra pra gente, né, Renatinho? Muito. Que alegria estar aqui com vocês. Que prazer encontrar meu amigo. Nos formamos juntos, né? Estudamos juntos, amigo. Né, Jimmy? Quanto tempo? 10 anos isso? Vamos fingir que a gente acredita. Não, tá certo. É isso mesmo. Eu sinto assim. A última festa que a gente foi. Então, assim, eu tenho 49 anos, né? Sou formado em administração. Somos formados juntos, nos formamos juntos. Sou casado, tenho um pai de 2 filhos. Tenho uma trajetória de vida em que eu sempre trabalhei nessa área de negócios, nessa área de gestão. Morei em muitos lugares, morei fora de Salvador por muitos anos, saí, voltei, tive o privilégio de poder viajar muito e conhecer esse país de norte a sul, de leste a oeste, em várias atividades de trabalho como executivo, como consultor. Como é que eu conheci Renato? Porque a vida ela é esse mistério fantástico de você às vezes se planejar tanto e às vezes acontecer coisas que são completamente imprevistas e que trazem um presente para a sua vida. E conhecer Renato para mim foi um presente, né? Como amigo, como parceiro, como sócio, e nós nos encontramos absolutamente por acaso. Por acaso. Eu fui encontrar um amigo meu, um amigo nosso, conjunto, em comum, Marcelão, para conversar com ele sobre outras coisas, sobre outros projetos. E ele virou para mim e falou: cara, isso que você quer fazer talvez não dê certo, mas está vindo uma pessoa aqui agora de tarde para conversar comigo sobre outra coisa. Fica aí e participa do papo. Tá bom. Eu fico aqui e participo do papo. Pronto. E foi exatamente assim que a gente se conheceu. E nessas coisas que não tem explicação, assim, aconteceu entre a gente um nível de sinergia, de sincronicidade, de amizade, de cumplicidade, de confiança, porque os opostos só se atraem na física. Né? É verdade. Na vida são semelhantes que se procuram. Né? Então é isso. Eu e Jefferson somos assim, né? Muito semelhantes, né? São mesmo? Jura? Bem parecido. Somos pessoas muito calmas. Né? Sentiu a ironia no ar. E aí começou a história do Futebol SA em 2018. Em setembro de 2018, agosto, setembro de 2018, foram nossas primeiras reuniões. Aí a gente foi formatando o projeto, escrevendo, pensando, discutindo, estressando, puxando para um lado para o outro. E aí, na prática, ele começa mesmo em janeiro de 2019. Conta aí, Renatinho. Renato, conta aí pra gente, e vocês, né, essa sua visão sobre esse encontro com o Tom, e principalmente enveredar num ramo que é tão complicado, né, que é uma paixão nacional, mas que sempre careceu de muito profissionalismo, de engajamento, né, de diretrizes administrativas e normativas que fomentassem realmente o futebol como um todo. Qual é a sua visão hoje sobre isso e quais são as perspectivas, principalmente para esse novo modelo? A gente vai entrar mais na frente falar de SAF e tudo, mas quais são as suas perspectivas sobre o momento que vocês entraram e o momento hoje do futebol? Legal, Jefferson. Primeiro agradecer você, Jimmy, pela oportunidade aí. Boa noite a todos que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe, né? A gente nunca sabe a hora que eles vão nos ouvir, né? Mas assim, só falando um pouquinho, eu tenho 47 anos, casado, 2 filhos, 2 preciosidades. Lá também sou administrador, que nem vocês. Então, são 4 administradores. Não sei, já está todo mundo em casa aqui, né? Então,
minha vida foi toda de mercado financeiro numa grande parte, principalmente ali no início. Passei por diversas instituições. Fui Safra, fui Boston, fui Itaú, fui Bradesco. E aí saí para empreender em São Paulo, no segmento de alimentos e bebidas, plataforma de eventos, camarotes, muito ligado à Ambev. E fui, como eu digo, repatriado a Salvador por uma grande distribuidora de combustíveis, a Larco. Sim. É de Paulo, que é um amigo desde a época de banco. E há cerca de 5 anos atrás, por opção, saí para montar a Solve, que a gente vai falar um pouquinho aqui. É um hub de soluções empresariais que tem algumas verticais, desde M&A, captação de funding, governança, em que inclusive Tom é sócio nosso em alguns projetos na Solve. A questão do futebol SA, Tom já falou um pouco, né? A gente começa esse sonho, a gente entendeu que tinha uma pauta sendo discutida de forma incipiente no Brasil, mas cada vez mais crescente, de gestão. Então, e o Twitter é o grande boteco do futebol brasileiro. Não é no Facebook. De política, então, nem se fala, né? Boa. É o grande boteco. Então, e eu sou um twitteiro desde 2010. Eu estou há 12 anos na rede social, naquela rede social. E fui entendendo um pouco dos elementos ali. Vai comprar mesmo. Exatamente. Bidou e agora vai levar. E muita gente começou a falar de gestão. Começou a falar de discutir balanço, algumas pessoas. Alguns torcedores começaram a prestar atenção um pouco mais nisso, olha, fazendo ranking de receitas. Sim. E quando saía ranking de dívida, era um tirando sarro lá da cara do outro e tudo. E aí, numa conversa com esse amigo em comum nosso, o Marcelo, e a gente falou, pô, cara, tem uma oportunidade da gente fazer um programa, pensar em alguma coisa do programa, em que a gente leve numa linguagem mais leve para esse cara que está lá do outro lado, e a gente traduza um pouco desse cenário que está acontecendo, de tudo que é fora das 4 linhas. Nesse momento, Tom veio para o jogo, né? Foi engraçado, porque a gente estava rabiscando lá, e Tom bateu o olho e falou assim, o que é isso aí? Eu falei, não, a gente tem um projeto que a gente está desenhando aqui, de futebol. Aí ele falou, como é? Não, programa que vai ser de rádio para falar. Aí ele falou, tô dentro. A gente olhou assim, quem chamou? Mas vocês sabiam que estava chamando? Mas foi a melhor intervenção que ele podia ter feito, porque Tom é um craque, foi dessa forma. E nessa a gente buscou Cássio Cardoso, que é... Cássio já bem experiente. Cassito, que era um cara, já é um cara também do ramo publicitário, mas também já comentarista de rádio e tudo. Uhum. E também no primeiro momento a gente trouxe Alvinho, o Alvinho acabou saindo depois, ele tem outros negócios para tocar. E aí nasceu o Futebol SA justamente por causa disso. A gente tem uma pauta que se discute fora das 4 linhas e que a gente precisa traduzir isso para o torcedor. Fomos na Rádio Sociedade, apresentamos o piloto, fizemos 2 pilotos, passou por aprovação lá em São Paulo. Só nós tínhamos o horário lá comprado na rádio, e o Bahia, né? O Bahia tinha um horário, inclusive, lá do programa que era lá, e nós fomos os únicos. Eles não têm hábito de abrir para esse tipo de coisa, assim. E deu super certo. A gente começa o programa em fevereiro de 19 e começa um programa de sábado, que é 9 da manhã, de 9 às 10. E esse programa, na maturidade dele, ele atingiu 54 mil ouvintes por minuto, que é um absurdo de audiência, digno assim das maiores audiências nacionais. Vários, né? Eu sei disso, Jimmy. Falava no ar com vocês. É verdade. Ele muito. foi o programa esportivo de maior audiência do rádio. Foi fantástico. Da Bahia, exatamente. Mas o dobro de muita audiência. Informação de qualidade, né? Então, assim, o diferencial de vocês era justamente isso, é trazer coisas muito importantes com a linguagem técnica mais traduzida, né? Mais uma acessibilidade de informação que as outras áreas ficavam mais na picuinha, da escalação, da briga de jogador com torcida. E o que foi melhor... Conteúdo, exatamente. Né? O que foi melhor, assim, a gente começou a fazer... No momento que a gente vai para o podcast, e aí é importantíssimo isso, a gente bateu muita bola, dessa iniciativa que vocês têm feito aqui, a gente aí extrapola as fronteiras da Bahia. Sim. Porque enquanto a gente estava na rádio, a gente estava ali chegando no interior todo, a Rádio Sociedade é um canhão de audiência, mas quando a gente começa a subir nas plataformas, nos agregadores de podcast, o Spotify e outros, o Google Podcasts, aí uma turma formadora de opinião nos conheceu. Aí o Marcos Mota, que é advogado do Neymar, nos ouviu, foi lá e colocou. Aí o César Grafietti, que é o responsável pelo relatório econômico financeiro dos clubes,
hoje na Convocados, foi lá e disse, ouça esses caras aqui. O Alex Rangel, que é da Ernest Young, Head da América Latina, de Esporte e Entretenimento, nos ouviu? Foi lá no Twitter, tudo no Twitter. Aí veio o Rodrigo Capello, que é do Sport TV. Que é o grande especialista. Que é o acho grande hoje, especialista. né, nesse mercado, nesse segmento. É a grande até referência. Outras emissoras eu vejo que usam muito material que o Rodrigo Capello Perfeito. produz, porque tem muito conteúdo, muita profundidade, Muita. muita tecnicidade no que ele fala, né? Aquela coisa sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de viés, é uma análise bem contundente. Pelo menos essa é a minha visão. Você está certíssimo. E ele é um cara muito competente, amigo do Futebol SA. Uma referência pra gente. Uma referência pra gente. E aí, nesse momento, quando ele vai no Twitter e diz assim, tô cumprindo uma promessa e eu vi num voo vindo de Curitiba para São Paulo, 2 episódios de Futebol SA, e aí ele rasga o elogio, aí vem uma multidão de gente curtir, e aí começam a nos ouvir, e isso abriu portas pra gente das mais diversas. Então hoje a gente tem uma coluna num site chamado Lê em Campo, que é o site de direito desportivo, que é de Andrei Kampf. A gente escreve a cada 15 dias, a gente alterna entre nós 4. Inclusive, o próximo é você, né, Tom? Tô sabendo. Já tô pensando. Na próxima semana, né? Muito bons também, né? São excelentes. Então, assim, essa é um pouco da vida nossa assim, no futebol. Nós temos uma crença, a gente sempre brinca, que fora da gestão não há salvação. Sim. Seja em empresas, seja no futebol, Claro, seja mas no... eu acho, tudo. pegando esse gancho dessa outra parte de vocês aí, que é a parte não só da paixão de futebol, mas da técnica de vocês, vocês trouxeram essa visão de gestão, que é o que vocês fazem no seu dia a dia, né? Consultorias empresariais no ramo tanto de governança como financeiro, justamente essa visão de gestão para o mundo do futebol. E eu acho que esse foi o grande pulo do gato, vamos dizer assim. Nada mais natural para vocês dois, né? Que era o dia a dia de vocês, é o dia a dia de vocês dois. A Solve faz muito isso, e aí aproveita, Renatinho, explora um pouco também do que é Solve para todo mundo. Eu já tive vários contatos contigo para algumas vertentes dessa, mas de um modo geral, falar um pouco, porque todo mundo conhece Tom e Renato, os homens da SAF. Né? Os caras que conhecem de SAF na Bahia e no Brasil. Daqui a pouco vão dizer que somos o homem do shake. Do shake e do cheque. Tom tava de shake lá com o Darinho, né? Você viu? Eu vi. Aí, ó, tá vendo? Vazou a imagem. Quase uma burca, era só. Como é o nome daquele negócio ali? Eu não sei. Eu também não sei. Aquele chapéuzinho lá árabe. Mas, ou seja. No dia que o YouTube cai, a brincadeira. Essa Mas coisa que se engraçado passa. que Acho que foi aquilo mas ali. ficou ó. gravado e todo mundo viu. Todo mundo viu. Ficou Porque a gente fez ali 15 minutos, Vocês mais ou não menos. falaram muito o que era, mas ficou bem legal. Sabe por quê? Porque é isso que a gente sempre quis fazer lá. É perfeitamente possível você falar de coisas profundas, complicadas, difíceis, mas de um jeito leve, Sim. com alegria, com felicidade. Porque, cara, no fundo, a gente se apaixonou do futebol por isso. Sim. Né? Porque isso trazia alegria pra nossa vida, não faz o menor sentido Ia tomar você sorvete associar. na Fonte Nova de Pô, você ia. pais, né? Qual de nós aqui, Pô, qual de vocês que meu está me ouvindo, se você gosta de futebol, você começou a gostar de futebol, porque isso traz para você uma lembrança afetiva sobre sua vida. total. Foi um Infância. pai, foi uma mãe, foi um tio, foi um irmão, foi um primo. Alguém pegou na sua mão, levou você pro estádio e fez você se apaixonar por aquele negócio. Porque não é só o jogo, né, Tom? É a atmosfera Não é só do o jogo, né? É muito O mais do jogo que é- isso. E é futebol é um detalhe, muito né? mais do que um jogo, todo mundo sabe disso. Quem frequenta estádio entende o que é você se arrepiar com o canto da sua torcida. E pra gente, cara, era assim, sempre. Era uma cláusula pétrea nossa de tratar isso com o máximo respeito. Mas também tratar isso com a máxima leveza. Sim, porque a sim. gente não pode jamais perder de vista que isso tem que estar sempre associado à alegria, ao prazer, à amizade, à cumplicidade, jamais a outros sentimentos negativos, que Exatamente. infelizmente, né, ao longo... a gente Nós somos perdeu- do tempo que tinha torcida mista. na Pois Fonte é, Nova, cara. né? O mundo hoje não permite mais você fazer isso, né? Eu sou Bahia, Jefferson é Vitória. Cara, quantos Somos Bavis eu amigos, assisti brincamos do o lado de tempo amigos todo meus que com são diversos, Vitória. diversos. Pelo Nós amor temos de um Deus. grupo em comum lá da época de Telecom, que nós somos colegas de Telecom na Team Maxtel, né? Depois, claro, que eles foram. E a gente brinca na maior coisa mais sadia do mundo, né? Que coisa melhor do que você, entre aspas, perturbar seu amigo, né? Tirar Por causa sarro. do futebol, mas de forma tranquila, Claro. alegre, Nós, né? quando a gente sai da torcida mista
para torcida única, é porque algo muito errado aconteceu com a gente como sociedade, né? Nós trilhamos caminhos ruins em vários aspectos e a gente precisa voltar a ser aquela sociedade que tinha uma torcida mista. Sim. Porque aquilo já existiu, pode voltar a existir. E é um movimento São escolhas que a gente tem que fazer. E a gente tem que punir quem erra, né? Você não pode punir quem faz certo, porque 99% do torcedor que vai para lá, ele vai com alegria, com vontade de torcer pro time. Então, você não pode penalizar o erro da minoria, né? Você chegar, como tem em São Paulo, é torcida única em estádio, isso para mim é um absurdo. Não existe isso. Aqui já tá também, né? Aqui já também. Tá isso, você tá separando isso 5%, 10%. Peraí. E sabe uma coisa maravilhosa, assim? Nós 4 fizemos administração. Sim. Então, essa questão sobre a importância da gestão, a importância do planejamento, do equilíbrio, isso meio que está na... a gente se formou, né? Isso é normal. No isso, mindset. Está no nosso mindset, a gente convive com isso, né, o tempo todo. Mas é incrível você perceber como ao longo, especialmente desses últimos 5 anos, essa é uma agenda que ganhou muita importância na cabeça do torcedor comum, daquela pessoa que começou a consumir conteúdo sobre gestão de futebol. Ele começou a consumir conteúdo sobre finanças do seu clube de futebol. A gente tem alguns parceiros hoje no Brasil de coisas que a gente faz juntos, entre esses parceiros muito queridos é a Rádio Botafogo. Isso. Né? Cara, nós participamos de programas na Rádio Botafogo com lives que tinham 3.000 pessoas simultâneas às 11 horas da noite de uma quarta-feira discutindo balanço. Para falar sobre balanço. Para falar sobre balanço. Falar sobre SAF. Falar sobre SAF. Então, Nunca se tinha as pessoas estão interessadas. né? A gestão é cada vez um tema que interessa mais as vocês pessoas. não acham que isso é um movimento que veio com o advento da internet, do conhecimento da gestão de outros clubes, principalmente do futebol inglês, desse modelo, né? Isso começou a ter visão, começou a se falar de venda de clube, de acionista, de dono de clube, né? Esse modelo europeu acabou sendo incorporado pela difusão do futebol nas mídias sociais, pela acessibilidade do futebol. Você não tinha essa informação tão próxima do futebol, da gestão. Sabia que era um dono do Manchester, do Milan, primeiro foi vendido para outro grupo. Vocês não acham que esse movimento foi natural por causa dessa proximidade com os canais digitais que trouxeram isso? Eu acho que tem, claro, uma participação muito forte, principalmente das redes sociais nisso, mas isso vem também pela derrocada dos clubes brasileiros. A derrocada econômico-financeira dos clubes brasileiros. Aí, esse sim foi o sinal de alerta que acendeu, e já não foi o amarelo, já foi o vermelho. Já foi um vermelho sangrento. E já foi sangrento. E aí acordou. E aí, como é que acorda nisso? Acorda quando o Flamengo tem uma conta de luz atrasada e o cara vai cortar. O Vasco, o Flamengo passou por isso. O Vasco, Botafogo. A gente aqui, nas dificuldades, os clubes. Vitória sempre em crise. Isso, exatamente. E como você vem com uma receita cada vez mais crescente, mas as dívidas também vêm crescendo num volume, inclusive, num ritmo maior do que a receita, essa boca de jacaré, digamos assim, em termos de, se abriu, né? Então, assim, o que era para você ter receita e dívida, na verdade ela cruzou, ela fez uma tesourada e você teve dívida e receita. E aí a dívida foi crescendo num ritmo maior. E isso estrangulou os clubes, tanto que a gente vai falar um pouco aí mais na frente de SAF. A SAF vem justamente na primeira leva para abarcar esses caras. Questão da impunidade, ou seja, né, das coisas que foram, das aberrações que foram feitas no futebol, né, o Cruzeiro da vida, onde você não tem ninguém responsabilizado por aquilo, também acabou aumentando a dívida. Não tenho dúvida. Ninguém é dono daquela responsabilidade, daquele prejuízo. Como é que. É meio pra gente que veio desse mundo de responsabilidade, de cada um assinar, de ser responsável pelo que você faz, é meio absurdo, né? Faz uma aberração. Você diz assim, peraí, quem que assinou isso aqui? Como é que isso chegou? E isso muito em função das associações, né? Então na associação você não tinha praticamente responsável por nada. E aí algumas dessas associações reformaram seus estatutos, caso do Bahia, em que hoje, se quem tiver lá na frente tiver algum tipo de desmando ou de administração temerária, esse cara vai responder, inclusive, com seus bens pessoais. Então isso passa também por seja associação, seja SAF, por estatutos maduros. Sim. No caso da SAF, não que você já vai entrar no modelo empresarial, você já tem as consequências empresariais lá implícitas. Mas no caso das associações, e alguns clubes ficarão como associações, sim, por escolha deles mesmo. Também porque é importante que o estatuto evolua. Assim também, né? Você falou isso. Falei. Vocês dois,
Eu vi uma coisa de vocês dois falando isso. Rapaz, pega o trem logo agora. Esse trem vai passar. E vão ficar alguns clubes aí muito distantes. Vão ser fadados a ter fusões de repente ou a sumir mesmo do mapa. Porque não tem tanto player querendo com capacidade financeira. Ter play até tem. Vamos citar Grafietti aqui, né, Tom? O último artigo dele, César escreveu sobre o investidor financeiro e o investidor estratégico. Sim. Financeiro você tem alguns no mundo aí espalhados. Como é que é isso? É o tal do MCO, né? O Multi-Club Ownership. Hoje tem cerca de 200, mais de 200 já multi-clubes ownerships. E aí você, com esses 200 caras, só que nem todos eles têm perfil estratégico. Estratégicos são pouquíssimos. E financeiro sim, aí você tem muita gente no mercado. Só que em futebol, o financeiro sem o know-how, ele não casa. Ele vai virar um trade. Exatamente. Ele vai, vou pegar ali, vou dar uma engordada em alguma coisa, trabalhar ali 4, 5 anos, se aproveitar da legislação no que ela puder. Por exemplo, o Cruzeiro entrou em recuperação judicial. Sim. Um clube que entra na recuperação judicial, ele vai partir como se fosse uma empresa mesmo na recuperação judicial. Vai ter um plano econômico, vai se discutir com os credores, vai colocar um deságio em cima da dívida. Então, se você compra um clube por com 1 bilhão de dívida, é claro que o valuation desse clube é lá embaixo. Sim, você não está praticamente comprando $1, né? Exatamente. Você dá $1 e paga a dívida. Efetivamente, você não está comprando pelo valor nada dele. Agora você está fazendo um plano de investimento. Sim. E aí sim é que entra a diferença desse negócio. Ronaldo mesmo vai partir por esse lado. Entrou só com 50 milhões até agora e vai. O resto é negociação. O resto é negociação. Então, assim, tem um caminho enorme nisso aí. Mas deixa eu retomar um gancho de uma pergunta que você fez, Jefferson, que eu acho que é importante ampliar um pouco essa discussão, que eu acho que é um ponto importantíssimo. Se você pensa do ponto de vista micro do segmento do futebol, eu acho que esses fenômenos aconteceram mesmo. Mas há uma coisa mais importante que eu vejo hoje acontecendo na sociedade brasileira como um todo. A discussão sobre governança, a discussão sobre empreendedorismo, a discussão sobre educação financeira, ela tem tomado um grau de importância maior do que existia há algum tempo atrás. E eu vejo hoje, por exemplo, o Brasil tendo uma série de discussões importantes sobre uma coisa que é fundamental, cara. Como é que a gente consegue cada vez mais nos inserir como país de forma competitiva em relação a outros mercados do mundo. Né? E não tem fórmula mágica para isso. Você tem basicamente 5 coisas que você tem que investir. Que é educação, cada vez mais, infraestrutura, regulação, acesso a mercados financeiros e governança. Então a agenda da governança, da qualificação da governança das empresas, mediante planejamento, educação financeira, mecanismos de controle, sistemas de informação, tem um monte de coisa que está acontecendo hoje. Eu acho que isso hoje é uma coisa mais presente na agenda da discussão das pessoas. A existência de vocês aqui, nós estamos aqui hoje, porque há algum tempo atrás, pensar na existência de um podcast que discutisse coisas de negócio, isso não estava na agenda de interesse das pessoas. Isso está hoje, isso interessa hoje as pessoas. Discutir sobre isso hoje é central na vida das pessoas. Então eu acho que... queria aproveitar esse gancho de vocês aí. Esse é um fato importante. Nossa paixão. Queria explorar vocês nessa atuação que vocês fazem e muito bem em ajudar pequenas e médias empresas. Como é que você... Porque a gente está falando de gestão e a gente sabe que gestão em pequenas e médias empresas é uma carência muito grande. A maioria das pessoas ficam desempregadas e empreendem, né, em algum momento por isso, né? Outros sim tem um viés já de vontade de empreender com técnicas e tudo, mas principalmente nessa grande crise que a gente passou recentemente, né, mundial, muita gente perdeu o emprego e criou-se um CNPJ para sobreviver, né? E não estava 100% preparado. Vocês que vivem esse dia a dia, como é que vocês conseguem de alguma forma até ajudar bastante, né, esses pequenos e médios, porque os grandes tem recursos para buscar aí outras formas de gestão. Sofrem tanto quanto os pequenos e médios, mas tem mais ferramentas, né? Como é que vocês se inserem nisso? Como é que vocês estão atuando fortemente nisso? E aproveita e já fala também um pouco de conselho consultivo, que vocês atuam também.
Tá. Explora um pouco isso aí, né? Que você já disse. Eu acho, Jimmy, a gente vive hoje a era da governança, né? Tom já falou um pouco aí, as empresas acordaram para isso e normalmente a partir de grandes fenômenos de crise, isso fica cada vez mais notório e a necessidade meio que vem de solavanco. Então, as empresas acordaram para essa questão de governança. E aí, quando a gente fala, é incrível, claro, quando a gente fala das grandes, e aí eu estou falando aquelas até de SAs de capital aberto, com ações e bolsas, essas estão bem resolvidas. Essas são auditadas por empresas de primeira linha, tem bons CFOs, né, diretores financeiros, bons CEOs, bons presidentes, e aí CMO, e aí as siglas que a gente já sabe. Regulamentadas praticamente. Exatamente. Então tem um nível de exigência, por exemplo, aqui é capital aberto, ela tem um nível de exigência muito forte com um xerife, chamado CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que ela precisa entrar ali no curral, chamando no melhor sentido. Um checklist de ações que ela precisa fazer para autogerir, né? Exatamente. Então, mas facilita para ela. Mas é o que você falou, até para essas aí, de fato, tem dificuldades. Então, quando você pega agora, pela característica do negócio, veja quanto a ação da Magazine Luiza valorizou nos últimos anos e quanto ela caiu nos últimos meses. Caiu assustadoramente nos últimos meses. Por quê? Porque um país que sai de 2% ao ano e sobe a taxa de juros para 13,75%, para uma empresa que é demandadora de capital de giro, como é um varejista, porque o varejista compra com 40 dias com o fornecedor, tem prazo de pagamento do fornecedor de 30, 45 dias, mas parcela a televisão para a gente em 12 meses. Sim. Parcela o fogão, a geladeira em 12. Então, isso é uma demanda, isso é uma operação que quanto mais faturar, para quem está nos assistindo, mais capital precisa. E aí você sai do serviço da dívida num país de 2 para 13,75, mais o spread do banco, mais o ganho do banco. É muito forte, então isso beneficiou. Então, as grandes também sofrem. Só que aí, no caso, as pequenas e médias, às vezes, sofrem ainda mais, que a grande ainda tem... Não tem problema de buscar o capital. E o dinheiro mais caro é aquele que você não tem. Exatamente. E as pequenas não têm. Esse aqui é o grande bate problema. na sua porta, você tem uma oportunidade até de negociar. Agora, quando você bate na porta do banco... Já era. E a pandemia fez isso, né? Então as empresas ficaram praticamente... É uma situação tão surreal do que a gente viveu de... 2 anos praticamente, algumas ficaram sem faturamento, 1 ano e meio, 1 ano parado. Então foi um exercício assim de resiliência notável para as empresas. As empresas que ultrapassaram essa maré, meu amigo, tem que bater palma e ela sai de fato muito fortalecida nisso. O que é que a gente tem feito assim? E aí eu vou falar um pouco de planejamento porque a gente está aqui com certamente um dos maiores especialistas em planejamento estratégico dessa terra, que é Tom. Assina embaixo aí. E aí, assim, a gente comenta que qual é o grande problema das empresas e dos empreendedores? Eu tenho uma tese assim, as nossas universidades nos ajudaram muito a ser bons executivos de grandes empresas. Sim. A cultura de empreender aqui no Brasil não foi tão colocada para a gente que fez ADM. Nós estamos aqui, nós 4 fomos as universidades nos formando para ser executivos de grandes empresas. Já na América, você já tem uma outra pegada lá nos Estados Unidos, um empreendedorismo muito mais forte nesse processo. Uma coisa que a gente identifica, o empresário, ao invés dele gastar 80% dele do plano, no business plan, no plano de negócio, planejando e 20% executando, ele inverte. Ele gasta 20% do tempo planejando e vai para o que der e vier nos 80% no balcão, porque ele precisa virar o jogo. E aí eu não estou discutindo se é certo ou errado, porque a característica econômica brasileira, a dinâmica da economia brasileira nos fez assim. Deixa eu até pegar esse gancho só para pra te falar. Eu tive até... Me aventurei a fazer alguns textos também na área administrativa e falei bastante sobre isso. Como, por exemplo, as faculdades não preparam ninguém. E eu falo até da gente da área administrativa, a gente foi preparado na administração principalmente para administrar empresas dos outros. Mas não só um pedaço. necessariamente... A gente olha um pedaço, a gente não conseguia enxergar o todo. Desde geração de caixa até marketing, até a parte tributária. Eu tenho uma experiência como varejista, microempresário, eu tive franquia de loja de videogame. Você não sabe a loucura tributária que é você comprar videogame de fora. Porque você tinha
substituição tributária, você tem diferença de alíquota, você tem MVU diferente, era tributado como jogo de azar. Você comprava um console, era mesmo enquadramento de jogo de azar. É uma máquina de triturar a empresa. Você nem um contador entendia direito como é que ele enquadrava aquilo, cara. É Pois muito é, doido. Pois é. Não tem como, mas eu quero voltar a falar sobre isso pelo seguinte. Então, a gente de administrador, a gente foi preparado basicamente para administrar a empresa dos outros, nem sempre empreender. Mas o que eu mais chama a atenção é que, por exemplo, médicos, dentistas, advogados, né, até contadores, contador nem tanto, que ele tem um viés administrativo interessante. Eles não são, em hipótese alguma, preparados para gerir. E eles são um dos maiores empreendedores que existem. Porque ele sai da faculdade direto para o consultório que ele criou. E é o sonho deles. Que é o sonho. Na maioria dos casos, eles sonham com isso, um ter o negócio deles. Né? Ele começa a ter funcionários, Sim. ele não sabe lidar com as teorias e as técnicas de RH, por exemplo. Eles começam a ter diversos fornecedores, não tem essa relação comercial para isso. Eles começam a lidar com o contador, não sabe para onde vai a questão tributária. Se a gente calcular o CMV do produto que ele está usando, o não sabe fazer o cálculo de preço quando é que ele está vendendo. É isso aí. Pois é. É isso aí. Então, cara, é só para contribuir com o que você está falando, Renatinho, de que realmente não é nem só a questão cultural, é a questão educacional do país não permite isso. E Tom falou uma coisa aí sobre a questão dos incentivos e tudo. A gente esteve aqui com o Luciano Lopes, da Prima. Craque. E ele é presidente da Associação Bahia, da Indústria Hoteleira aqui da Bahia. E a gente falou com ele, pô, Luciano, quer mais empreendedorismo que a indústria de hotéis? Não tem. Porque você tem que abrir um negócio para ter um hotel. E muitas vezes você não abre só um hotel, você modifica todo o entorno, né? Praticamente ajuda nenhuma governamental. É tudo empresarial. E aí vem o dilema da gestão. Só para mostrar para vocês, Claro. A gente está batendo um papo, então vem algumas conversas meio que aleatórias, mas dentro do percurso. Não. Né? Posso explorar esse ponto? Sim, por favor. Porque eu acho que, para mim, você foi no ponto da questão. Sim, a gente precisa entender que existe uma diferença imensa entre empreendedorismo e governança. Sim. São coisas muito diferentes. E além de serem coisas muito diferentes, são competências muito diferentes. Empresas não são abertas, na grande maioria dos casos, elas não são abertas por gestores. Sim. Elas foram abertas por empreendedores, por pessoas que tinham algum domínio técnico na produção de um produto, ou por pessoas que tinham um sonho, uma ambição, uma vontade, uma rede de relacionamento, pessoas que têm o arrojo, né, que têm a ambição natural do empreendedor, do empresário, aquele sangue no olho, aquele gosto de sangue na boca, que é típico e é a característica principal de empreendedores e de empresários, é essa ambição empresarial. Mas isso é completamente diferente das competências de governança. Completamente diferentes. A gente que, né, eu sempre disse a quem trabalha junto comigo que o grande problema de você ser um bom gestor é que a medida do seu sucesso é a sua invisibilidade. Perfeito. É que nem juiz de futebol. Cara, Quanto é bom, menos te vê, quanto menos a coisa você tá vê. andando bem. Porque Gestão. Maestro, né? Se o cara isso tá aí. intervindo demais, significa que. Tem algum problema? Não tá afinado. Gestão é igual a luz elétrica, você só percebe quando falta. A boa gestão é assim. Você não percebe a presença, mas você percebe a falta. Você percebe quando ela deixa de existir. Então, cara, o que eu posso dizer assim, é que as empresas de sucesso que eu conheci, que eu convivi, onde eu estive, o que eu testemunhei, foram empresas que conseguiram conciliar essas duas competências em pessoas diferentes. Sim. É raríssimo você conseguir encontrar alguém que sozinho consiga conciliar a competência empreendedora da competência de governança. Porque elas não são apenas diferentes, elas em alguns aspectos, elas são inconciliáveis. Aí, elas são complementares. Muitas das empresas familiares têm problema disso na sucessão por causa disso, né? Porque então, o fundador tem essa visão, tem essa capacidade, mas o filho que foi criado em outro ambiente, tem formação até fora do Brasil, não tem essa capacidade de gestão, de governança, de sair do holofote, né? O cara quer holofote, quer ter a variedade. Às vezes o filho nem quer isso. Nem quer. Muitas vezes. E aí você sabe qual é o maior inimigo da perpetuação e sobrevivência de uma empresa? É a vaidade. Sim. É a vaidade do empreendedor.
Porque quem começou a empresa, de novo, não foi um gestor. Foi um empreendedor. Mas se ele não tiver a capacidade de entender qual é a real contribuição que ele pode dar para aquele negócio, ele vai deixar de perceber a importância de conciliar essas duas coisas. E aí, fazendo analogia com o futebol, que a gente está falando sempre, o empreendedor precisa entender que cada um tem uma posição estratégica. Cada um tem uma posição, cara. Não adianta. Jogar, né? Você tem que dialogar. Não pode ser sozinho, né? Entendeu? O empreendedor é aquele que pega no seu braço e fala, bora que vai dar certo. Exatamente. O gestor, o bom gestor, pega no seu braço e fala, rapaz, cuidado que vai dar problema. E é dessa relação quase que dialética saindo, né? que vai sair uma coisa positiva. A gente vem no momento de futebol, né, nessa analogia de diretores, gerentes, presidentes de clubes que eram muito bons na gestão de pessoas, que motivavam os atletas, mas não tinham capacidade administrativa. Né? Que o cara jogava pelo amor, sem receber salário, mas que esse ambiente não é mais permitido hoje. Você não consegue mais gerir um clube com 3, 4 jogadores. Claro. Gente, tem gente que é bom de relacionamento. Tem gente que é bom de comunicação. Tem gente que é bom de análise crítica. Tem gente que é bom de planejamento. Tem gente que é bom de execução. Cara, se cerque de pessoas boas. Exatamente. Complementaridade é o nome do jogo. Complemente as habilidades da empresa. Então, eu acho que esse, para mim, é a grande sugestão que eu dou a você que está me ouvindo, se você é empreendedor. Se cerque de pessoas boas. E dê a essas pessoas a capacidade delas fazerem aquilo que você tem que ter a consciência que você não sabe fazer. Não permita que o orgulho ou que a vaidade destrua o seu sonho. Porque você sozinho jamais terá todas as competências para fazer tudo que o seu negócio precisa. Sim, não vai ter. E é nessa saber toada... pedir ajuda também, né? Total. E é nessa toada que vem a ascensão dos conselhos consultivos. Sim. Então, isso é importante porque alguns gatilhos são acionados para a formação de um conselho consultivo. Sucessão. Você falou aqui. Sucessão é um deles. Às vezes o empresário está lá, Perfeito. O filho não quer, o filho não está preparado. Outro, conflito entre sócios. Muito. Normalmente tem conflito entre sócios. É um mecanismo de acionar o conselho consultivo, de uma formação de conselho consultivo. Mas principalmente um que é a solidão do empresário. O cara que é sócio, normalmente ele é só. E mesmo que você esteja... Ele carrega o mundo, né? Mesmo que você esteja casado com um outro sócio. Mesmo que você tenha ali, você tem 2 sócios no negócio, 3 sócios. Por quê? Porque às vezes esses caras foram empreendedores, eles fizeram lá um negócio, eles têm uma visão estratégica, sabem para onde querem ir, até certo ponto. E o chão de fábrica, no melhor sentido falando, as pessoas ali que fazem a máquina andar no dia a dia, não dialogam muito com esse pessoal que é um empreendedor, que teve a ideia. Eu vou além, Renato. Eu acho que é o cansaço do empreendedor, porque ele é forçado todos os dias a tomar muitas decisões. Ele sai da decisão estratégica, como você falou, e vai por operacional, e ele cansa. Todos os dias ele tem que tomar micro decisões que vão exaurindo a capacidade dele de enxergar, de dizer assim, não, levantar a cabeça, deixa eu ver o horizonte aqui, ele está voltado aqui para o próximo passo. Ele sai do estratégico para viver o tático no dia a dia. Então ele fica muito na agenda, no incêndio, no imposto, na folha, no faturamento, no custo. Vou pagar primeiro aqui, né? Às vezes, muitas vezes isso. Né? E aí que o conselho consultivo tem crescido, porque só para a gente colocar todo mundo na mesma página, você tem 2 tipos de conselho, o de administração e o consultivo. O de administração são aquelas empresas maduras em termos de governança e são as SAs de capital aberto, principalmente. Que aí você tem a exigência por lei de ter um conselho de administração. Os conselheiros, inclusive, respondem. Se a empresa tiver algum problema, no conselho de administração, os conselheiros respondem. Só que existe um mundo imenso das médias empresas e até de grandes que não têm a maturidade corporativa definida e estabelecida ainda, de dar esse primeiro passo no consultivo. E qual é o gabarito bacana do consultivo que o Tom estava falando? Muitas vezes essa complementaridade você vai buscar no mercado. Sim. Então, eu participo eu sou conselheiro consultivo já há 4 anos, de uma grande empresa de engenharia de projetos aqui do Brasil, tem 1.200 colaboradores. E o conselho foi formado da seguinte forma: somos 5. Você tem, na verdade somos 6, mas que votam são 5. Então você tem os 2 sócios, cada um escolheu um. Eu fui escolhido, eu sou o cara mais de versão financeira, de visão financeira. Eu tenho um outro mais operacional e tem um escolhido em comum pelos 2, que é o cara estratégico, que conhece muito do setor e tudo.
Então, é a complementaridade que Tom está falando Riqueza isso, nesse Renato, processo. Porque imagine a empresa que não é luxo algum ter um conselho desse, na verdade é um ganho de produtividade absurdo. Enorme, divisão. Porque você acelera tanto o conhecimento interno através de um conselho consultivo. Tal. Você vai ter excepcionais profissionais como vocês são, dedicados a entender o negócio do cara, se dedicar um tempo que, para ele, se tivesse um profissional como o Renato dentro, seria muito mais elevado o investimento. Tem 5, 6 caras excelentes de mercado oxigenando a empresa o tempo todo. Você enriquece as Oxigenando, discussões. né? Você enriquece as discussões. Enriquece, até porque Diminuindo você, esse tamanho de peso que Jefferson falou. como o Jefferson falou, você está de cima aqui da floresta. Então, o conselho consultivo, você não está no incêndio no dia a dia. E essa é a grande diferença que precisa ser feita. O conselho não está ali para decidir qual é a despesa que o cara vai pagar hoje e amanhã. O conselho está ali para dizer o seguinte: pô, como é que está seu orçamento? Onde é que está furando no seu orçamento? O que é que está planejado? Como é que é o seu planejamento estratégico para 5 anos? O que é que você está pensando em inovação? O que é que você está pensando Onde estão os seus talentos? Onde estão os seus talentos? Como é que você trata isso? Então, só quem tiver acima ali da floresta, consegue chegar. fora do incêndio, e é essa complementaridade e a visão e networking. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma atuação, apresento muitas pessoas, muitos atores de mercado financeiro para a empresa. Seria um gancho que a gente tem que Rapaz, explorar um Renatinho pouquinho não é também sobre administrador. Renatinho fez engenharia. Ah. Ele é um construtor de pontes. isso. Excelente. Acho que é por causa do Excelente segmento já. Agora, deixa eu te falar, tem um outro ponto que você trouxe, Renatinho, que eu acho que é importantíssimo, cara, que é o seguinte: quando você tem um país que empresas que têm rating altamente positivo hoje no Brasil estão captando de recurso mais ou menos a CDI mais 3. Mas, grosso modo, mais CDI ou mais menos 3 ao ano. Ao ano, CDI mais 3 ao ano. O que quer dizer que o custo mínimo de capital hoje no Brasil está gerando em torno de mais ou menos 16, 17% ao ano. Ou seja, acima de Selic. Não, bem acima de Selic. Porque você tem o spread, né? O custo médio da média empresa deve estar gerando de 18 a 22. Mais ou menos isso. Até maior. Ou até Sou maior. Empresário e a gente teve um movimento assim. A gente acaba se capitalizando com o próprio giro do negócio, né? Então, hoje, com o advento das novas, né, empresas que entraram aí no mercado de cartões, antigamente você tinha Cielo e você tinha Redcard, você recebia 30, 60, 90. Hoje, é basicamente quase todo mundo para D mais um. Que eu vendi ontem entrando no meu caixa Hoje. Uma um antecipação deságio bem automática. grande, né? A gente tinha um ambiente há 8 meses, um ano atrás, de taxa de antecipação média de 0,70. A gente foi com a taxa de antecipação média para 2,2. Imagina o estrangulamento disso. 2,2 ao mês. É nesse ponto que eu quero custo de chegar. capital. Uma economia que gira um custo de capital de 3, 4, 5% ao ano é uma economia onde a ineficiência da sua operação causa um dano menor. Sim. Porque o impacto do custo financeiro na sua operação é menor. Mas uma economia que tira da sua operação 22% ao ano de custo financeiro é uma economia onde a sua margem de manobra é muito menor. Só vai Margem sobreviver de Isso os bons. só sempre aumenta menor. a importância da boa Da governança, gestão. da boa Com gestão. certeza. Da Porque visibilidade. você vai um buscar isso na sua eficiência, na sua produtividade, A gente na falou melhoria muito das da- suas decisões, das suas discussões. A gente falou Exatamente. muito das grandes empresas, mas a minha dúvida sempre foi essa. Como é que a gente tem hoje 70% da economia brasileira pautada em pequenas e médias empresas e a gente consegue pulverizar um pouco desse conhecimento? É óbvio que não vai ter, né, um grande sistema de governança, de gestão, mas a acessibilidade desse pequeno empresário a esse conhecimento mínimo, a ter um canal consultivo, né, de ter alguma forma de ter alguns parâmetros de norte, de decisões, Indicadores de estratégicas, gestão. indicadores, assim, só está ruim para mim, o que é que eu faço? Né? Não a conta que ele vai ter que pagar, mas estrategicamente como é que ele se posiciona no mercado, como é que ele adere a Ou seja, novas como é que tecnologias. você Eu vou dá- para esse negócio de o que é esse negócio metaverso, cabe para mim, não cabe, né? Porque ele tem uma enxurrada de informação. A gente é todo dia dominado, não você tem que estar lá, não sei aonde, mas talvez não tenha que estar ali, não cabe para o meu negócio. Como é que vocês enxergam essa capilaridade do conhecimento? Como é que você pulveriza isso para o pequeno e médio empresário, o cara que começou com uma pizzaria delivery dentro de casa, hoje tem 2, 3 lojas e não sabe o que é que vai acontecer daqui a 3 E quanto anos. mais ele cresce, piora para ele. Pior ainda. Porque ele não tem, né, os procedimentos adequados para isso, né?
Quer falar, porra? Vai lá, vai lá. Não, eu acho que vai passar inevitavelmente pela difusão de conhecimento das mais diversas formas mesmo. Então, assim, e aí, à medida que você vai passando e que as margens vão ficando cada vez mais espremidas nos negócios, e as margens têm ficado cada vez mais espremidas, o empresário acaba aprendendo pela dor e não pelo amor. Normalmente o empresário no Brasil aprende pela dor. É um desafio, Jefferson. É um desafio porque assim, não tem uma fórmula mágica desse conhecimento ser disseminado. O que existe e que se constata hoje bastante é que você tem algumas coisas acontecendo em termos de inovação que podem facilitar a sua vida. Por exemplo, vamos falar aqui de uma frente de baratear custo de capital. Então, como o Tom estava falando, vou citar um exemplo aqui. O Open Bank. Vamos falar de mercado financeiro. O Open Bank, ele parte de uma premissa de que cada um de nós somos donos dos nossos dados. Mas não o dado de CPF, RG, só endereço e o que é que seja. Mas o que é que eu tenho num banco, qual é a minha movimentação, quanto que eu tenho de limite de cartão de crédito, eu tenho um bom comportamento de crédito, meu rate é bom, né? A gente sempre se comenta, você tem... no mercado financeiro, em bancos, você tem os chamados 5 Cs do crédito, que é caixa, condição entenda como conjuntura, colateral é garantia, capacidade de pagamento e o último C, que é o mais importante, caráter. Esse cliente é um bom pagador, esse cliente tem bom histórico. Então, isso com o Open Bank, e já está valendo, e o Pix faz parte desse movimento do Open Bank, acaba que você começa a ter uma oferta de serviços financeiros, de produtos, mais barato e mais adequado ao seu produto, ao seu perfil. Só que é o seguinte, veja, a gente está falando de um universo, você falou ali de cartão de crédito, não é à toa que das 770, se eu não estou falhando aqui, fintechs que existem no Brasil, a grande maioria é de meios de pagamento. Então, esse foi o mercado que elas entraram para combater uma ineficiência que existia na era desses dois grandes players que você citou. A menor barreira de entrada. E aí você tem um monte de ouro, você tem empréstimo, você tem uma série de coisas. Agora, eu não consigo enxergar isso sem difusão de conhecimento e educação desse empresário. E aí eu acho que o Sebrae tem um papel importante. Veja, a gente tende a não usar algumas coisas que estão aí disponíveis, algumas instituições que estão disponíveis, e o Sebrae, a gente precisa dizer, tem um papel importantíssimo. Qualquer empresário... Sistema S como um todo, né? Sistema S, exatamente, bem lembrado, Tom. E qualquer empresário que acione ali o Sebrae, você tem roteiro se você for montar uma padaria, você tem roteiro se você for montar uma pizzaria, se você for montar estudos setoriais de cada segmento. Agora, isso passa também por educação do empresariado. Você não acha, Renato, que, por exemplo, o cara que fosse abrir uma empresa podia receber tipo um manual disso, assim, você tem como acessar isso, porque muita gente não sabe nem que pode acessar o Sebrae, nem que pode acessar o sistema, né? A falta de informação, para mim, é uma das grandes barreiras. Eu concordo contigo, entendeu? eu concordo. É claro, a gente está abrindo uma empresa hoje com 24 horas, era uma coisa absurda, né? Você tinha que ir na junta, ia não sei aonde. Hoje, pelo menos, isso está tudo unificado. Mas você podia também ter um kit digital aqui, ó. Olha o que você pode acessar, o que você pode fazer. Vai de encontro àquilo que a gente sempre falou. O país, e aí a gente pode falar um pouco da macroeconomia, a gente está nesse momento vivendo aí entre o primeiro e o segundo turno das eleições, isso afeta todo mundo. Quem acha que falar de política é perda de tempo, não é. É sua vida, claro, tá ligado a isso. E a gente fala muito, o custo Brasil, o empresário, vai muito além da estratégia Brasil. O que é que o Brasil quer ser no mundo? Né? Poxa, o que já se falou aí, e a gente explorou aqui com os outros convidados que a gente já teve aqui bastante sobre, principalmente essa área de turismo e área de empreendedorismo, não existe no país, estrategicamente, um modelo do que o Brasil vai ser no mundo. O que é o player Brasil no mundo? Pelo menos isso não é claro. Então, por exemplo, algumas ou outras iniciativas, quando você recorre a um grande banco, talvez o banco lhe dê lá uma educaçãozinha financeira, um cursozinho financeiro, né? Ali meio que trefe. Deveria ser um ponto, como já se falou,
vital, mas de cima para baixo, macroeconômico mesmo. Né? Como é que o governo, que é um grande indutor ou redutor do desenvolvimento, né? Ou redutor do desenvolvimento. Eu acho que em muitos casos ele é redutor Muitas vezes mesmo. redutor, precisa ajudar. Mas né? eu vou lhe dar um exemplo disso, e o gancho que Jefferson deu é fantástico. Eu sou parceiro de uma grande fintech brasileira aqui, de home equity. Você conhece, acreditas? E ela entrou agora na gestão de benefícios, gestão integrada de benefícios. Então, ela está ali com o crédito consignado, ela está com cartão alimentação, cartão refeição. Um dos módulos que ela tem, quando ela fecha com o cliente, é o de educação financeira, gratuito. Ela fornece para a empresa educação financeira para todo cara que vai tomar o consignado com ela. Então, esse cara, inclusive, recebe no aplicativo modos, e inclusive ele é certificado. Então, eu acho que parte da iniciativa privada também. Porque se a gente ficar esperando o governo fazer, meu amigo, não vai andar, entendeu? Não vai acontecer. Deixa eu pegar um ponto, cara, que você trouxe, que assim, né, dessa discussão que vocês trazem, o que é que me preocupa e o que é que me motiva? Né, Aproveita e já fala das tendências que você está enxergando aí. Tá. O que me preocupa, Jimmy, é exatamente o ponto que você traz. Olhando no nível macro do que é o Brasil e depois no nível micro do que é que está acontecendo com as empresas do Brasil. Entra ano, sai ano, nós continuamos a cada ano que passa caindo nos rankings internacionais de competitividade. Nós como país, nós como nação, e aí esqueça qualquer viés político partidário do que pode ser discutido, nós temos sistematicamente tomado decisões ruins. No que diz respeito à nossa educação, no que diz respeito ao acesso a crédito, no que diz respeito à infraestrutura, né? Porque nós estamos, a cada ano que passa, nos tornando um país menos competitivo em relação ao que acontece hoje a outros centros produtores mundiais. Mas o que é que me motiva, o que é que me deixa feliz? É que eu acho que quando você sai dessa perspectiva macro, que é preocupante, e que eu não tenho visto essa agenda de discussão estar presente num momento como esse, por exemplo, agora, estamos no meio de uma eleição presidencial e discute-se muito pouco isso. Praticamente não se discute isso. Qual é o projeto de país que a gente tem? Isso é um problema, é uma lacuna, a gente precisa discutir. Mas do ponto de vista micro, eu vejo hoje duas... não são nem mais tendências, são duas forças que estão convergindo, trazendo coisas muito positivas para o empresário de uma maneira geral. Primeiro, cara, é que assim, eu tenho 49 anos. Nós nos formamos juntos. Quando eu escolhi fazer administração, há 29, não, há 30 anos atrás... 10 anos atrás? Pois é. É só esperar que a verdade apareça. Só eu. Fui só eu, tá? Mas quando eu escolhi fazer administração aqui em Salvador, eu tinha 3 opções. Só 3 faculdades. Eu tinha 3 faculdades. Fui professor durante 15 anos. E durante 15 anos de minha vida eu fui professor de graduação e de pós. E nesses 15 anos eu vi esse número saltar para 15. Hoje, inclusive, são até menos faculdades. Não precisa ser 3, não precisa ser 15. Mas você teve nesses últimos 15, 20 anos uma quantidade muito grande de formação de novos profissionais. Na área de administração, na área de economia, na área de ciências contábeis. Medicina, na área de saúde. Não, mas eu estou falando especificamente na área de negócios, na nossa área. E isso inundou, no bom sentido, o mercado de trabalho com uma quantidade muito grande de profissionais que foram bem formados, mal formados, enfim, essa é outra discussão. Mas uma quantidade muito grande de pessoas que hoje podem prestar serviços de assessoria, de consultoria, ou que hoje têm as suas próprias empresas. Mas você não acha, Tom, que nós fomos moldados a termos bons empregos ou fazermos um concurso público ao invés de sermos moldados a prestar serviço? Não, sabe por quê? A gente estudou não para prestar serviço, a gente estudou para ou trabalhar numa grande empresa, ser um executivo, a gente formava a administração para ser grandes gestores. Mas a gente nunca se imaginou, eu vou prestar serviço, eu sou um prestador de serviço. Eu estou dando a minha Vou empreender. Mas na prática... né? Mas na prática é isso que está acontecendo. Porque quando você vê assim... Né? Meio sem que fosse uma coisa planejada. Mas quando você vê a segunda força, que é a imensa
o uso intensivo de ferramentas de tecnologia de informação para formatar e para disseminar. Cara, o que está acontecendo hoje aqui com a gente é disseminação de conteúdo. Sim, com certeza. Esse é o grande propósito. Isso do é podcast, disseminação né? de conteúdo. Rápido, né? A pandemia apontou muito isso. Então você ele já vê vem um hoje uma processo quantidade muito forte. imensa de empresas que, por exemplo, prestam serviços de gestão, de governança para o segmento middle. Sim. Coisa que você não via há 10, 15, 20 anos atrás. Aqui, ó, Hoje vou você vender o peixe das nossas produtoras aqui, elas três. Elas têm diversos clientes aí, tudo middle. E elas que gerem, na verdade, elas prestam mais do que um serviço de rede social. Elas fazem toda a gestão Isso. do brand do brand. negócio. Pois é. Então, um microempresário hoje vai acessar uma mão de obra tão qualificada dessa, né? E assim, de forma muito rápida, muito simples, com muita reunião online, né? Ou seja, é mais eu concordo com o que você acessível. está falando, Tom. Você também. A Solve, por exemplo, A é um disseminação exemplo de uma do empresa que tá trabalha nesse maior. segmento. O acesso do empresário a este conhecimento qualificado hoje é mais fácil. Claro, claro. É mais acessível do que era 15, 20 anos atrás. Sim, basta o empresário também querer. Essa para mim é a grande É questão. isso. Se ele não quiser, meu amigo, nada Acabou. feito. Não tem Por isso que eu jeito. comecei Não vai falando, cair do cara, céu, se não vai cerque de esperar Não vai. pessoas. do governo. Não vai. Quem quebra empresas hoje no Brasil, especialmente empresas de base familiar, é muito mais a vaidade Sim. do que a incompetência. O problema não é um problema de conhecimento técnico, funcional, é um problema de barreira de não querer pedir ajuda. Sim, ou sim, não, exatamente. não ser capaz de O ponto é reconhecer esse. E que aí você é sozinho não vai vaidade fazer com tudo. falta As de decisões humildade, são né? passionais, Tem umas elas coisas não são Entendeu? técnicas. É né? isso. São E- emocionais. então, esse foi o gap que a gente enxergou, que precisava ser fechado na criação. Fechado não, mas a gente ajudar de alguma forma a atender quando a gente criou a Solve. Então, a Solve ela nasce ali como um hub de soluções para pequenas e médias empresas, porque a gente chegava ao seguinte, eu fui de banco muito tempo. Pô, os grandes estão bem atendidos. Os grandes têm bons caras lá, boas consultorias, boas empresas de auditoria. Mas o médio, cara, a pequena e a média, essa turma nem sempre tá. Esses normalmente tá, às vezes, não tem nenhum gerente financeiro, muitas dessas. Muitas Ele vezes tem não tem. um contas a pagar. Que tá fazendo Ele esse tem um negócio contas a ali. pagar, ele não tem um gerente financeiro. É, um então, contas a é pagar. aquela pessoa que recebe o boleto, tá cadastrando e o cara tem um token lá do banco e paga. Então, não se fala em planejamento financeiro, não se fala em gestão, mínimo de gestão, não se fala em nada. Então, assim, aí o que a gente falou, pô, precisamos identificar quais as dores desse cara. Então, se dor desse cara é de planejamento, a gente precisa ter especialistas de planejamento. Se dor desse cara é funding, eu preciso ter um parque de soluções financeiras, das mais diversas, passando pelas triviais. Eu sempre digo o seguinte, 90% dos ativos do mercado financeiro estão em 5 bancos. 5 bancos, 2 públicos. Um olha só para o agro, Banco do Brasil. Outro olha só para a habitação, Caixa Econômica. Na prática você tem Bradesco, Itaú e Santander para irrigar o mercado todo de o crédito. mercado tradicional. E isso, e aí falando um pouco do segmento, você tem um estrangulamento, porque tem um troço chamado Basileia, que é a convenção ali de quantas vezes o banco pode alavancar em relação ao seu patrimônio líquido. Aqui no Brasil ele alavanca algo em torno de 11 vezes. Não, os bancos que aí estão não têm, eles são muito bem dotados por causa desse índice aqui no Brasil. A gente é bem resolvido nisso. Só que é o seguinte, porque existe de demanda reprimida, eles não conseguem atender. Quem vai atender isso são os outros atores do mercado de capitais. Então a gente está vendo cada vez mais o desenvolvimento do mercado de capitais. São a turma que emite debêntures, as securitizadoras no segmento imobiliário, tem um papel fundamental nos CRIs, né, nos certificados de recebíveis imobiliários. Então, você tem algumas iniciativas. As próprias fintechs, cara, as fintechs têm feito. Eu consigo. Tá dando muita acessibilidade. Jimmy, eu consigo aprovar um crédito de um cliente que está em Belém, eu não vi ele não me viu, ele me mandou a documentação toda por PDF no WhatsApp ou e-mail. Eu acionei uma pessoa para avaliar o imóvel dele em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil eu terei uma pessoa fazendo a avaliação do imóvel dele. Resolvo isso em 45 dias, que é um tempo... Você conhece como é que é isso. 45, 60 dias a gente resolve isso. Então, são situações de hoje tão inimagináveis, se você perguntar há pouco tempo atrás, e aí a tecnologia tem feito um papel nisso fundamental, dessa democratização de acesso ao crédito, que eu sou um otimista. Quando a gente se formou,
consultoria e auditoria no Brasil eram atividades restritas às Big Four. As grandes, Exatamente. as grandes. Hoje você tem uma quantidade incrível de empresas, de advogados, de consultores, de contadores, Inclusive muitos formados por elas. Né? formados por elas, que Isso. prestam Que hoje serviços estão a esse disseminados. mercado a custos muito serviços de boa qualidade, a custos muito acessíveis. Sim. A gente encontra hoje plataformas com cursos de formação, de qualificação, cursos de extensão que custam 100, 150, 200 reais. É acessível, a informação existe, ela é melhor do que existia há um tempo Com atrás, certeza. ela está disponível para aquelas pessoas que desejam, que querem. Há uma quantidade incrível de prestadores de serviços que podem fazer a diferença na empresa de um empresário, especialmente nesse mercado middle. Agora, você tem que estar aberto a querer. E Então, tem que entender não tem jeito. que isso não é difícil. Harvard e Oxford oferecem cursos gratuitos. Pois é. Isso. Já fiz lá. Exato. Oferecem cursos gratuitos. Então é o seguinte, olha o mundo que a gente está vivendo. Na verdade, tudo na vida, o que você quer, você consegue. É Você isso. precisa querer. Há uma quantidade incrível de conhecimento gratuito na rede. Bom, você não acha que isso tem que estar embutido na base educacional? As nossas escolas ainda estão analógicas no mundo completamente. A base das escolas, é óbvio que você tem escolas hoje em modelo digital, mas a base do nosso ensino ainda é muito analógico, ela é muito. Nós estamos binário, falando de um país que tem problemas gravíssimos de educação. Gravíssimos. Nós estamos falando de um país que tem 50% das pessoas sem saneamento básico, né, cara? Imagina o negócio. Então, se a gente está falando de saneamento básico para metade das pessoas, você imagina para educacional, porque esse mundo que você está falando já se vive em alguns colégios particulares. Sim. No público, não. Essa é o dever de Essa é a casa. grande barreira. Essa é a grande barreira. É a grande barreira. Diz assim, você pode, acessa lá, você vai ter na escola o Wi-Fi, você botou na escola Wi-Fi, o aluno pode acessar a informação que ele quiser. Né? Não é muito mais fácil do que você tentar inventar a roda, já que a informação está lá. Veja, ensinar o aluno né, do ensino médio hoje diz assim, pô, vai lá, seu trabalho como Harvard tem basicamente estudo de caso, aprenda, traga alguma coisa que você aprendeu, discuta isso aqui na sala de aula, do que você pegar aquela coisa empacotada assim, vamos lá pro Jefferson, pro pensa o Enem. seguinte, imagina o impacto que muitas comunidades e cidades pequenas têm quando você chega à internet. Existem muitas cidades ainda. Muda o mundo. Nós teremos um impacto tão grande com a chegada do 5G. É praticamente uma transformação de sociedade. É como se fosse uma nova revolução industrial do que a gente está para viver aí. Não sei se você estranho falando da comunicação entre as máquinas agora. Eles acabaram Total, de um mundo. uma máquina comunicando com a outra. De um mundo cada vez. De um Mas mundo veja. cada vez mais digital, né? Como a gente fala, né? Um mundo que o physical, né? Que é o físico com o digital. Uma Então, simbiose total. simbiose total. E muitas vezes pregaram o fim das lojas. Né? Você é lojista. Né? O grande negócio é você ter vários canais. Claro, vários A canais. Amazon vai acabar, não vai ter mais loja. Existe isso. A Amazon, o mercado Claro. tá todo mundo indo pro físico porque não tem como, né? É cultural, principalmente no E a brasileiro. gente que isso. passou, todo mundo, né? O mundo passou nessa pandemia, esse afastamento social mostrou que traz transtornos absurdos, né? Acho que nós continuamos, assim, nós somos um Ainda. país que tem gravíssimos problemas a serem enfrentados e Estruturais. resolvidos, estruturais. E é isso que a gente sente falta, né, Tom? Dessa discussão maior. Né? A gente, voltando a dizer, estamos aqui no momento de uma decisão tão importante para o país, que são dos novos líderes políticos, e não tem nenhum falando do que ele pensa como desenvolver. Existe uma polarização absurda, eu acho até que proposital. Né? E aí, voltando para o mundo do futebol, é o separatismo das torcidas. Para que vale esse separatismo da torcida? Não sei. Às vezes você vai alocubrar, você acha até que é uma coisa bem planejada. Né? Primeiro separa as torcidas, depois polariza a discussão política, para esquecer do mais importante, que é esquecer dessa dominação e vir da ajuda que o povo precisa. Mas é isso. Nós temos problemas gravíssimos a resolver em vários aspectos. Né? O nível de desigualdade social, econômica no Brasil é uma vergonha. É vergonhoso o nível de concentração de renda e de desigualdade que existe hoje, de oportunidades, de formação, de educação, de acesso. Não há como um país se desenvolver sem que você melhore o acesso das pessoas à renda, à educação, a um trabalho digno, sem que a gente reduza essa desigualdade brutal e absurda que existe hoje no Brasil. Isso são questões graves que têm que ser resolvidas. Mas a gente também precisa entender que empreender hoje no Brasil, entenda o que eu vou dizer, é mais fácil
do que era 30 anos atrás. Nós, em vários aspectos, evoluímos. Sim. Nós somos hoje uma sociedade que tem uma infraestrutura, um acesso à informação, um processo de digitalização, gente, pelo amor de Deus, nós vivemos a hiperinflação, exatamente. Nós vivemos o confisco de dinheiro, nós vivemos coisas que são inimagináveis. Nós temos hoje um sistema financeiro robusto, confiável, referência para o mundo inteiro em termos de tecnologia, de robustez, de índices de liquidez das principais instituições financeiras. Nós temos muitas coisas também do que nos orgulhar. Muito baixo, claro. Né? Agora, seja isso que a gente enxerga que tem tanta coisa positiva que a gente precisa dar esse salto. Né? A gente já tem a base formada. A gente tem muita coisa formada. Onde tinha racionamento de alimento, onde você, né, tinha remarcação de preço, aquela loucura, onde tinha instabilidade, né, fiscal gigantesca. E hoje, já que você já tem essa base, você pegou o Pix e transformou o cara do vendedor de coco no microempresário. O Pix é uma revolução social. Absurda. Dinheiro e moeda tá saindo. Acabou. Tá sumindo. Você paga qualquer um em Pix hoje. O que o Pix pode fazer para a inclusão de comunidade, de pessoas que trabalham... Bancarização. Tom, quantas pessoas passaram a ter conta corrente em banco por causa do Pix? Você tava falando, né? Por causa do Pix. Por causa disso. É isso, para o cara ter exatamente... Quantos empreendedores conseguiram se formalizar, tiveram por acesso a um processo simplificado de formalização. Hoje então, empreender hoje é mais simples. É uma maravilha? Não. Mas é mais simples do que já foi no passado. Mas, por exemplo, eu queria pegar esse gancho que Jefferson falou o seguinte, porra, como é que o Brasil vai se inserir nesse contexto? Né, que ele falou. Qual é o plano Brasil? Qual é o plano Brasil? Assim, vamos dar uma contextualizada em macroeconomia. Né? A gente vem o mundo todo vivendo inflação grande, Estados Unidos e Europa, a maior inflação dos últimos 40 anos. Brasil também sofrendo esse impacto, no ano passado com um nível inflacionário muito forte. Fizemos dever de casa aqui, o Banco Central, que também estava em patamares ali um pouco exagerados, porque nós não temos risco país o suficiente para ter uma taxa de 2 ao ano. Foi muito mais conservador, muito mais ortodoxo. Exatamente. Mas aí ele corrigiu esse efeito mais rapidamente, foi fazendo a correção e subindo. Acabou que a gente conseguiu domar num prazo menor. Inflação essa provocada pelo rompimento das cadeias de suprimento e agora agravada com a guerra da Rússia e Ucrânia. Uma das coisas que a gente está falando é o seguinte: caiu a ficha do mundo após a pandemia, e aí vem uma guerra dessa da Rússia e Ucrânia também. Então é o seguinte, que nem tanto o extremo da globalização resolve. Então, no momento em que você tem um furacão lá no Golfo do México, e você tem um navio enorme, que os navios hoje são feitos praticamente para carregar milhares e milhares de contêineres dentro, e causa um trânsito ali no Golfo do México, você vai impactar na cadeia de logística toda. Total. Num navio que ficou preso um dia desse ali no canal desse lá na Ásia, olha quanto tempo as cadeias de suprimento globais ficaram impactadas por uma razão disso. Então tá caindo a ficha do mundo que não dá para ter a produção toda na Ásia. Sim, não dá mais. Tá caindo a ficha do mundo que não dá para a Europa depender de energia da Rússia. Não dá. Tá caindo a ficha do mundo que não dá para o mundo depender de fertilizante da Ucrânia. Então, veja, e aí quando você fala, e o Brasil? Nós somos uma potência energética já. E de alimentos. Nós somos uma potência de alimentos. E eu nem preciso dizer a potência que nós somos ambiental. Sim. Então, essa vocação, Jefferson, passará certamente por isso. Agora, esse é um país que desindustrializou nas últimas décadas. Totalmente. Pelas razões erradas. E o que são razões erradas? Não foi por nosso mérito. Por uma série de conjunturas, a gente pode se aproveitar nos próximos anos. A gente fez uma rodada há 3 semanas atrás nos bancos lá em São Paulo com um cliente nosso. Passamos por Itaú, BTG, Original, enfim, fomos no Cubo, que é o maior ecossistema de startups da América Latina, um espetáculo, iniciativa do Itaú. E assim, e a gente conversou com a alta cúpula desses bancos. Há um consenso em que nos próximos 15, 20 anos vem muito dinheiro para o Brasil. Vem muito investimento para o Brasil. Ou seja, o Brasil precisa estar preparado. Por essas razões que está citando. O Brasil precisa estar preparado para isso. Você não acha, Renato, que o mundo acelerou muito, principalmente no SG, não na governança, mas na questão
ecológica dessa coisa, economia verde, a Europa falando de tirar carro a combustão em 2030, sem capacidade de gerar energia para isso, né? Não foi. A gente tem um cliente do segmento. Não é assim, peraí, meu amigo, você vai fazer como se você não consegue gerar aquecedor para casa no inverno? Como é que você vai tirar carro a combustão? Meu amigo, a gente está vivendo agora o que é importante, né? A movimentação dos carros elétricos, mas não tem energia para tudo isso. Como é que você vai abastecer todos os carros? A Alemanha disse que não vai ter carro a combustão em 2030, mas a energia vai vir de onde? Veja, nós temos um cliente que é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Rio Grande do Sul, da região sul, inclusive. E a cada mês eu e Tom estamos lá uma vez por semana, uma semana inteira no mês. E uma das coisas na discussão estratégica, a gente define isso. Caramba, até onde vai esse processo de energia limpa, para onde que vai, e que tempo que isso será impactado aqui. Veja, que há um movimento claro de reduzir a emissão de carbono. Pode ter certeza que existe. Só para você ter ideia, não existe dinheiro no mundo hoje para financiar compra ou reforma de refinaria. Volto a dizer, não existe dinheiro no mundo hoje para bancar destinado para uma refinaria. Então, esse é um sintoma muito forte ou seja, quem está aí. É um investimento de longuíssimo prazo de retorno e aí. Veja quem foi que comprou a refinaria na Bahia, Mubadala, que é o grupo de lá de Abu Dhabi. Então, veja que a gente já está passando. Agora, claro, tem uma curva que a gente não sabe que ponto que o mundo vai se adaptar a isso. Que a agenda ESG é inevitável e irreversível, não tenho a menor dúvida. Porque, por exemplo, algumas empresas vão, inclusive, vai passar a registrar no balanço patrimonial os seus ativos ESG. Algumas empresas, inclusive, captarão mais barato em taxa se tiverem conformidade com a agenda. Mas não dá para ser ESG que nem aquela turma que pendura em quadro missão, visão, valores e que só serve para aquilo, para decorar a parede. Moda, né, a moda ISO 9000, ISO 14000. A 14000 era ambiental, inclusive, lembra, né? A gente fez isso, tinha certificação. Isso. Né? Dom Cabral, o Falcone pegou aquela moda, todo mundo fazendo perfeito. Ciclo PDCA. É isso aí. Enfim. Então não dá para ser algo para inglês ver. Tem que ser algo de fato concreto, porque o consumidor vai estar ficando escolado. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. O consumidor exige isso. Então, isso. Ou você vai de encontro ao que a tendência está trazendo para você e faz sua releitura. O problema é como você se adaptar a isso. É a velocidade. Tendo recursos que ajustem. Por exemplo, eu tenho certeza que todo proprietário de carro a diesel deu um pulo do banco do motorista agora, que é o que a gente está vivendo. O diesel está mais caro. Então, esse cara deve estar se perguntando, quanto é um elétrico? Com certeza. Quanto é um híbrido? Porque ele não ia imaginar nunca que o diesel fosse custar tão mais caro, inclusive do que a própria gasolina, tão distorcida. Eu acho que a gente tem o sentimento, né, Natinho, de que os próximos 5 anos trarão para o Brasil uma janela incrível de oportunidades de desenvolvimento em vários mercados, em vários segmentos, vários. E é engraçado porque a economia ela é uma área tão lógica, tão matemática, né, tão construída em cima de premissas matemáticas de cálculo, mas um dos elementos mais importantes da economia, um dos índices mais importantes da economia chama-se ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor, que nada mais é do que uma medição qualitativa. Né? É a esperança das pessoas. Por quê? Porque parte de um princípio lógico de que se você tem esperanças maiores em relação ao futuro, o seu comportamento em relação a isso é um comportamento de investimento. Ativo, né? Sociedades investem mais quanto mais otimistas elas forem em relação ao seu futuro. Se o Brasil tiver a capacidade de construir uma agenda positiva, que faça com que a gente, primeiro, recupere a renda das pessoas. Porque nos últimos 3 anos, a renda média do brasileiro caiu em quase 14%, 15%. Essa é uma questão que precisa ser retomada, tratada. E a gente trata isso como aumentando o volume de investimento público e privado no Brasil. Exatamente. Como é que se aumenta investimento privado? Está aí a SAF mostrando como. Criando regulação transparente, previsível, segurança jurídica, para que você possa criar condições de investimento. Por que a gente pode fazer isso, cara? Porque o Brasil é um país extremamente bem posicionado
para o que vai acontecer no mundo nos próximos 5 anos. Não, eu acho que ele é o mais bem posicionado. Eu também, porque, por exemplo, quantas democracias têm mais de 200 milhões de habitantes no mundo? Pois é. Quantos mercados Seis, consumidores têm um 7. potencial de crescimento como o Brasil tem? Pois é. O cara está falando de Com SAF. recursos. O mercado de futebol brasileiro, o Brasil é o último grande mercado de futebol do mundo que não tinha regulação de SAF. Imagine. Passou a ter há 2 anos para E cá. que não tem uma liga. E que não tem uma liga. Não tem uma liga de E clubes. vai ter que ter de alguma forma, né? Mas- Vocês que estão nos bastidores aí, nos De um jeito, vestiários, ou de outro, ela vai Vai Mas sair. a minha visão como torcedor, eu acho que a liga só acontece quando você tiver um nível de SAF predominante no futebol. Ou Você SAF ainda- ou boas associações. É né? boas associações, mas você ter ainda o cara que é presidente do Palmeiras, do Flamengo, ou do Corinthians com o Palmeiras, tratando a liga com rivalidade clubística, barrista, isso não funciona. Por isso, sabe por que esses clubes trazem para cá muito mais importante do que o dinheiro? A Governança. Governança. E Muito cultura. mais importante do que dinheiro é a governança. É a capacidade que esses grupos internacionais têm de influenciar na regulação, O know-how, né, cara? o De know-how que tudo, eles né? têm de gestão esportiva. Gestão. Inclusive, Mas não só de gestão dos seus clubes, de gestão das ligas. Do ambiente no qual esses Exatamente. clubes desenvolvem o Como seu é que negócio. compete isso? Como é que capta recurso para isso, né? Não é só o dinheiro do próprio empresário, mas como ele movimenta toda a indústria Claro, claro. em prol do negócio. né? Vamos universalizar um pouco o conhecimento, a gente entende isso. Mas qual é a diferença, né? Vou traduzir o que é que eu acho da diferença entre a SAF e do clube empresa que existia há 20 anos atrás, que começou, né? O Vitória foi clube empresa, isso. Bahia também. O Bahia foi Pago. clube empresa com O grande empecilho foi esse. Resolvendo agora. Opportunity, exatamente, né? Com o Opportunity, né? Na minha visão, tem a questão legal, tem a redução tributária, mas explica para a pessoa que não conhece bem o que é a SAF versus o que era o clube empresa e como é que a SAF pode realmente transformar o futebol brasileiro. Na verdade, a gente está falando de modelos empresariais voltados ao futebol. O clube empresa era um modelo empresarial e a SAF vem agora com a evolução, digamos assim, principalmente tributária. Principalmente questão- tributária. Benefício dos 5%. É isso que a gente quer saber. Os ganhos, Exatamente. E você tem os algumas deveres, né? vantagens. Então, por exemplo, assim, na SAF, você pode aderir ao regime centralizado de execuções. Então, clubes endividados Pode ter 20%. podem. Na verdade é o seguinte: você parcela em até 6 anos no primeiro momento, o que você tem de dívidas cíveis, trabalhistas lá, 6 anos. Se você pagou nesses 6 anos 60%, você ganha mais 4 para parcelar. Priorizando Em algumas compensação, categorias, né? exatamente. Idoso, Isso, vai responder. E aí, em compensação, você tem que repassar na nova empresa, na SAF, 20% das suas receitas para a associação pagar, amortizar esses débitos. Então, clubes que aderiram ao RCE, SAF Botafogo e a SAF do Vasco. Então, Botafogo e Vasco já estão lá no RCE. Cruzeiro foi para recuperação judicial. Então, Ele já foi para queria essa que também é uma modalidade aí. Porque talvez não conseguisse comprometer só os 20% para poder. 20% porque pensa o seguinte, se um né? clube desse fatura 300 milhões, ele já larga com 240 só disponível para trabalhar, porque você tem 60 comprometidos já Não, e fora que, no com exceção do processo. Botafogo, todos eles estão na Série B, né? Cruzeiro que já subiu. Exato. Assim, Então, ou seja, se assumir um percentual desse de compromisso de pagamento com a receita ainda de Série B, é complicado. Outra modalidade importantíssima que é permitida pela SAF é a emissão de debêntures. Então, por exemplo, o debênture é um instrumento de renda fixa, em que você pode chegar e fazer uma colocação no mercado, sei lá. O Flamengo está falando agora em construir o estádio dele. Se o estádio for construir, ele precisar de 300 milhões no mercado, ele pode lançar uma debênture de 300 milhões se ele virar SAF. Uma Só que associação, virar SAF. associação Uma ele não associação emite. não pode. Então ele pode emitir um instrumento de captação desse de renda fixa. Pode abrir até capital. né? Exatamente. Pode E abrir capital. pode fazer inclusive uma abertura de capital, fazer um IPO, talvez de 20%, de 30%, chegar lá e colocar no mercado. O Manchester United tem capital aberto em Nova York, né? A Juventus na Itália tem capital Me parece, aberto você também. sabe muito mais do que eu, mas até as ligas americanas, todos eles têm a maioria daqueles clubes ali, Da futebol? daquelas franquias, né? Sim. Não, basquete, futebol e tudo, eles também têm a questão Eles têm muito investidores, né? O mercado americano tem muito investidor privado e aí é que, inclusive, a gente participou de um bate-papo lá com o pessoal da Rádio Botafogo
E o Pedro Daniel, da Ernest Young, estava lá e ele comentando um pouco disso, assim, a movimentação, como o mercado inglês é prioritariamente mais de investidor estrangeiro, ou seja, tem muito americano, tem chinês, muito asiático, muito asiático lá. Tem, russo, inclusive, né? É Russo, agora saiu, né? Saiu, ninguém sabe. Pois é. Ninguém sabe se saiu totalmente. E os outros mercados, quando você pega Espanha, Itália, são prioritariamente nacionais. Então, assim, só voltando, a SAF no Brasil, a gente, na verdade, teve que aprender pela dor. Sim. Os nossos clubes tiveram que aprender pela dor. Na primeira leva, foi a leva de quem estava mais desesperado. Então, Botafogo, Vasco. E foram não tinha todos para escolha. bancos, praticamente. Né? Botafogo, Todos os Vasco. bancos, Botafogo. Não, veja, banco. Olha como o mercado financeiro sabe trabalhar O isso. private, né? Banco não perdeu dinheiro com o clube de futebol. Por quê? Porque ele só operou clube de futebol com recebível da Globo. Então é o que a gente chama. Tá garantida. Nós chamamos isso de risco sacado. Quem é o sacado do Flamengo? Quem é o sacado do Palmeiras? Quem é o sacado do Bahia, do Vitória? A Globo. Então, se ele tem dinheiro para tomar da Globo, o banco, opa, pode me dar. Por quê? Porque o risco Globo compensa. Né? Não o risco Bahia, o risco Vitória, o risco Flamengo. O risco Globo compensa. Então, o banco não perdeu dinheiro nenhum. Botafogo, se tiver um resíduozinho bobagem, Vasco, todos esses que estavam aí mal. Sustentados naquele contrato antigo ainda, né, Renato? Que iam até 2023, 2024 de antecipação de receita, de receita mínima, que não vão existir mais. Que não vão existir, principalmente porque você tem 30% quando 4 caem, por exemplo, caiu agora. 30% de receita ele não recebeu. Já perdeu logo de vez. Porque os 4 que caíram não receberam. Não recebe. E o que eu acho assim bacana, né? O futebol é mais um exemplo que mostra pra gente como a má gestão empobrece o seu negócio. Se você olha, os 40 maiores clubes do Brasil hoje devem conjuntamente alguma coisa em torno de 10 a 12 bilhões de reais. É a dívida conjunta desses 40 clubes. Você fala assim, o City chegou aqui, botou 1 bilhão, fez uma proposta de 1 bilhão pelo Bahia. Em primeiro lugar, esse número não existe. É 1 bilhão que não é 1 bilhão. Tá? Existe aí botaram um laço de fita nesse negócio dourado, mas não é 1 bi. Mas mesmo que fosse, não é. Mas mesmo que fosse 1 bi, em 2018, o PSG comprou Neymar por 222 milhões de euros. 222 milhões de euros ao câmbio de hoje é 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ou seja, um clube na Europa comprou um jogador por um valor maior do que ele está comprando um clube no Brasil. O Bruno Guimarães foi vendido agora por 60, 70 milhões de libras. Um jogador que é um jogador intermediário, nenhum craque. O City comprou Jack Grealish por, se não me engano, 130 milhões de libras. É muito barato comprar. É muito barato. É muito barato comprar qualquer negócio mal gerido. Não, no Brasil não. É muito barato comprar qualquer negócio mal gerido. Essa que é a questão fundamental que o empresário não pode esquecer. A má gestão empobrece o seu negócio. Valor do seu negócio. É simples. Não, e outra coisa, sem falar no câmbio, né? A gente já larga de 1 para 5. Então vamos colocar também que ainda tem o peso do câmbio. Agora, assim, o que é que a gente sempre tem discutido lá no Futebol SA? O efeito da SAF é transformador. Transformador, claro. Culturalmente, e inclusive o seguinte, porque vai fazer com que os clubes se mexam. Vai tirar da zona de conforto. Vai tirar. Agora, nós evoluímos bastante, assim, por exemplo, o Capello sempre publica um ranking de transparência. Cara, por exemplo, o que é que levou o City a abordar o Bahia? O Guilherme deu entrevista aí, o presidente. Ele falando, os caras pediram documentação, a gente fez a abordagem. Pediram documentação, a gente fez 48 horas forneceu uma parte. Aí pediu uma nova leva de documentações, em 15 dias ele forneceu outra. Aí falou, caramba. A gente estava conversando. Londrina, né? Não, exatamente. Ele falou, a gente estava conversando com outros clubes que 60 dias o cara não tinha mandado documentação, 70 dias. Então, veja, se tratando do caso do Bahia, o Bahia é um clube que há anos é auditado e sem uma ressalva no balanço por empresa de primeira linha. Então, foi auditado muito tempo pela BDO, agora pela RCM. Então, veja,
Olha o nível de transparência. E olha o impacto e que a as boa pessoas- governança meus traz para uma amores, entidade, eu né? sou Para uma empresa. torcedor, Então claro. a gente confunde muito desempenho esportivo com Isso, desempenho eu ia tocar nesse administrativo. assunto. Tem a São menor coisas dúvida. Eu ia tocar completamente nesse assunto. diferentes. Mas que Pode precisam se questionar conversar. decisões esportivas, Eu ia tocar nesse assunto. mas Flamengo as decisões passou por isso. administrativas é outra Flamengo coisa. abriu mão, vamos botar entre aspas, de vários títulos nessa reestruturação que ele precisou ser tomado para chegar no patamar que está hoje. Palmeiras não era esse player todo que é hoje. O próprio São Paulo, que sempre foi Palmeiras líder. tem a Crefisa, Parou. que é uma coisa à parte. Não, né? mas o Palmeiras se reorganizou, Fez. foi parmalado Fez também, dever de casa. depois perdeu muito isso. Para chegar nesse nível, o grande exemplo de gestão que a gente tem é o Atlético Paranaense, um clube médio que já tem mais de uma década aí, sempre despontando e que não tem a mídia que deveria ter, né? Tá sempre aí ganhando o E Sul-Americano. com o mercado consumidor meio restrito ali no Bem Paraná, pequeno, muito pequeno. Ele é local demais, É. ainda divide esse local pequeno Com Curitiba. com Curitiba, É, quer dizer, exatamente. é um grande case É um aí grande de sucesso. E ele teve que brigar com todo o sistema, né? Ele não aceitava algumas cotas, ficou fora de vários Exato. negócios, enfrentou e está mostrando, né? Quem é. Mas assim, e você falou nisso, Renatinho, sobre SAF, quando você falou o seguinte, eu quero recapitular a sua frase, eu acho que eu não vou conseguir. Mas você falou sobre a questão o torcedor ainda não percebeu o que é o Manchester City, o Grupo City. Né? Você está discutindo de valor, você está discutindo... Ele falou que não caiu a ficha Não da torcida. caiu a ficha, e Capello falou, né? É o grande player disputadíssimo do mercado. É aquela Mas conversa eu que a gente voltando falou. um pouquinho como torcedor, eu fiquei muito indignado várias vezes com essa diretoria, várias vezes, né? Principalmente pelas decisões errôneas, totalmente errôneas no futebol. Mas é isso que eu estava querendo falar. Essa dor que a gente sofreu, né, no futebol acabou escondendo essa grande administração, essa grande governança que o Bahia teve para ganhar uma grande batalha que foi conquistar o Grupo City. Total. Você Porque tá certíssimo. porque não tem. Para Certíssimo. mim, você fez a definição certa. Assim, a gente, na verdade, está desde a democratização, desde 2013, tem feito um dever de casa de ser um clube transparente, com o estatuto que é um dos mais modernos do país. Então, o Vasco, quando foi reformar o estatuto, pediu do Bahia. O benchmark foi o Bahia. Sim. Foi o estatuto disso aqui. Então, o processo discutido de forma democrática, com a participação, com um nível de governança já. O nível então, de transparência da proposta, o Bahia foi o único que abriu nível- para todo mundo nível qual era a de proposta. transparência, nível de transparência, inclusive das informações. Se você entrar agora no site do Bahia, você pega o balancete atualizado. Quer dizer, você pega o balancete, você pega o fluxo orçamentário, se está sendo cumprido, se não está. Então, você tem uma série de etapas que foram cumpridas. E aí o que eu digo, por que não caiu a ficha do pessoal? Porque não é um bi. Não é. É o know-how. É o know-how. É a metodologia, é Eu processo. falava no grupo, Renatinho, de torcedores que a gente tem alguns conselheiros e tudo. Falar, galera, eu estava contente com $1. $1 eu estaria contente. Desde que essa gestão que é o Grupo City viesse de fato para o negócio. É isso, eu acho que a oportunidade agora é de fato transformadora. Existem outros players, por exemplo, o Fenway. O Fenway está conversando, o Fenway é dono do Liverpool. E tá É uma vendo turma ele que sabe fazer ele abriu também. o olho Boston aí Red forte. Sox, né? Que o Boston Red Sox também, são donos do Boston Red Sox. Então, tiveram batendo papo com Fortaleza. Você já imaginou um City entrando no Bahia e um Fenway pegando o Vai Fortaleza? enlouquecer. Então, assim, mudar essa a geografia geopolítica do O eixo do né, futebol pode ser alterada ali um pouco do eixo disso. Então, essa ficha ainda não caiu para as pessoas. Claro, alinhando as expectativas toda na largada, ninguém vai fazer time no próximo ano para Não fazer vai, não campeão. E se forem 20 SAFs, 4 SAFs vão ser rebaixados. Vão ser rebaixados. Vai E continuar uma só vai ser campeã. Uma vai ser campeã. Então é óbvio que a tem questão não é. E Passa não- por um e- projeto e de não médio e vai longo ganhar, prazo. né? E a gente vê diferença de perfis, né? Você vê o discurso do John do Textor, é muito mais torcedor, Ele se lambuzou ele com se o lambuzou. doce. Você vê aquela Ele se coisa que lambuzou. você falou aí, você Ele falou se lambuzou. A vaidade de que ele apareceu se na lambuzou. mídia, mas do
O Ronaldo é o outro perfil. Não, vamos brigar para não cair ano que vem, o investimento vai ser ponderado. Exatamente. Time, né? Você vê um alinhamento até na SAF de discursos mais seguros, mais longevos. Por exemplo, Pô, eu nunca vivi isso, eu nunca tive meu nome gritado. O Ronaldo já teve, então pra ele é normal. Ô, Jefferson. Mas o John Textor não. Ele virou celebridade, tava chorando. Eu vi uma entrevista dele no Sport TV, ele chorando lá com o repórter no campo. Olha, isso é tão forte, você tá falando, cara, as pessoas não se dão conta. Há 10 dias atrás desceu um dos maiores gestores do mundo aqui no aeroporto de Salvador. Ferran Soriano. Se não for o maior. Eu acho. Se não for o maior, para mim é o maior, inclusive. Então, mas vamos colocar ele na prateleira dos três, mas. Então, cara, é como se Bono Vox tivesse parado aqui na YouTube. No mundo da já música. teve aqui no camarote de Gilberto Gil, vamos dizer. Eu quero tocar aqui no Carnaval de Salvador agora todo ano. Sabe o que acontece? Um cara desse vem, fala para 100 conselheiros, fala em português, chega e perguntam para ele antes: tem alguma restrição que você quer falar? Nada. Tem alguma pergunta que você não pode responder? Nenhuma. Tem limitação de tempo? Nenhum. Estou à disposição. Você está entendendo a mudança de concepção e de cultura e de importância e de relevância? Então é um salto. A gente tem que torcer que vários desses cheguem aqui e peguem. Eu escrevi num artigo no Lei em Campo chamado Os Ladrões de Felicidade. Esses caras roubaram a nossa felicidade durante muito tempo, meu amigo. Então chegou a hora da gente tomar de volta esse troço. Foi muito conveniente, né? Foi muito leniente. Muito passivo. No negócio futebol, um grande ecossistema econômico mesmo. Imagine o que movimenta uma Fonte Nova lotada. Exatamente. Não só a Fonte Nova. Todo o redor ali, né? Aí você fala do turismo. Pô, imagine você ter excepcionais jogos, você atrair torcedores de fora para assistir jogos, como acontece na Europa. Você viaja, ali é tudo pertinho, tudo mais barato, beleza, mas você sai de Portugal para Londres para assistir um jogo de outro time, que não é porque virou uma grande peça teatral o futebol, né? Então, assim, investir no futebol, abrir o futebol, é inteligência econômica. E o futebol passa a ser cada vez mais um produto de entretenimento. Então, a gente inclusive fez uma entrevista com o Ricardo Forte. Ricardo Forte foi vice-presidente mundial da Coca-Cola. Foi vice-presidente mundial da Visa. A gente fez uma live com ele lá no Futebol S.A. E Ricardo tá falando isso, olha, é a última bolacha do pacote. É o último grande campeonato que não virou uma liga. Então, o futebol vai ser cada vez mais, e aí Ferran fala isso no A Bola Não Entra Por Acaso, que é o livro dele, cada vez mais um gerador de conteúdo como Disney, como Warner Bros. Então, por isso é que o City, quando eles assumem, veja aí, foi o primeiro clube a fazer um acordo com a Amazon, com aquela série All or Nothing lá, que ele entra nos bastidores e tanto. Então, é sobretudo uma empresa geradora de conteúdo para engajar. Eu falei para Tom, nos bastidores, Tom, a gente tem tanto assunto que vai passar. Vai ser bateria da difícil. dura alguma coisa ali. Mas aqui é quanto tempo, Jimmy? Que eu nem marquei. Rapaz, acho que a gente tá 1h30 já, não? Mas eu vou fazer só uma perguntinha aqui, que eu acho que vale a pena em respeito ao meu sócio, né? E aos torcedores do... Antes de você começar, deixa eu só perguntar. Deixa eu só perguntar. Vocês que sabem dos bastidores da SAF não vem falar disso também, o que é que vocês esperam, né? O nosso arquirrival, ele não tem mais rival, mas vamos imaginar o seguinte, os meninos lá de Canabrava, tem alguma esperança para eles aí no futuro? O que é que vocês podem antecipar? Isso é casca de banana. Bicho, não. Esse podcast tem a parte do corte, que é polêmica. Tem que ter a polêmica. Bom, eu não tenho informações seguras de bastidores. Sim. O que eu posso dizer, assim, na minha opinião particular, é que o futebol brasileiro ele está rumando, ele está caminhando para um ambiente de negócios, no qual a probabilidade de um clube de médio porte, né, ele pode ser de enorme relevância local, regional, mas para o cenário nacional, um clube de médio porte. Para esse clube ser competitivo fora de um ambiente de SAF, será cada dia mais difícil, para não dizer impossível. Então, seja lá... falando disso, né? Que ele além da SAF, ele está... Desculpe, de Fábio Mota.
Fábio Mota. E o Fábio Mota falando disso, que ele está analisando a SAF, mas outras alternativas, como fundo imobiliário, porque o Vitória tem hoje um lastro imobiliário grande, né, que Sim. isso é importante também frisar, né, você tem, além do estádio, toda a estrutura, entorno, né, o né? entorno ali que vale o dinheiro, né, você viu o estádio olímpico que foi vendido, o Grêmio teve a arena, eu vi até essa semana que está lá abandonado, porque teve aquele processo Isso. todo da OAS, né? Mas que você tem outras alternativas. Mas, claro, obviamente que o clube na Série C vale muito menos. Eu acho que esse processo de geração de receita, ele está gerando receita com uma empresa lá formada na criptomoeda, né? Já tem um profissionalismo que não tinha no Vitória há anos atrás. Mas para a gente não reduzir a SAF apenas a uma fonte de receita financeira. Sim. A questão Não é a fundamental única, né, não é o quanto de dinheiro que a SAF Sim, pode é de trazer. gestão. É o quanto de É o gestão combo. esportiva, Não governança, adianta tecnologia, também o a SAF acesso que você vai vir e ter a não uma assumir a rede gestão. nacional ou mundial de suprimentos para o seu negócio, de atletas, de conhecimento, de profissionais, de troca de informações. Então, não sei se foi o Capello, aí teve entrevista de alguém falando de como o Barcelona sucumbiu nos últimos 2 anos por erros de gestão. Isso. Diversos. E o Barcelona não é uma SAF. E ele não precisa ser. Ele não precisa ser uma empresa. Teve uma gestão muito mais enxuta, muito mais segura, de erros absurdos. Que também não é uma SAF. Veio a pandemia que ele perdeu a receita do estádio lá, do Museu do Barcelona, é de 100 milhões de euros por ano. Você perde receita disso, arrecadação, o clube... Os dois clubes que são os maiores campeões espanhóis. E não são SAF. Não são SAF, são associações. São associações muito bem. Eles são juridicamente alimentadas associações, pelo sócio. mas geridas com uma lógica empresarial. Lógica É empresarial. diferente. A lógica do Real Madrid foi muito mais conservadora, muito mais próxima de uma SAF do que o Barcelona, que era muito mais Porque o Real Madrid é tocado como se fosse por um dono ali. Florentino Pérez tem O uma... Barcelona tem uma- passou por problemas gravíssimos de exatamente. governança. Tá no Netflix também a série sobre isso, Gravíssimos. ou Amazon. né? Coisas que vão Eu muito tava além da assistindo um pouco. questão, Agora, assim, inclusive, falando do Vitória, veja, ainda que você tenha soluções agora paliativas de fundo imobiliário, aí como falou, talvez ali para a região, eu entendo que isso deveria ser uma ponte para talvez buscar uma valoração um pouco maior para subir, para dar um gás ao clube e ele ter fôlego para subir para a Série A, porque o Vitória, com o orçamento que tem, vai ter problema para disputar a Série B. Tem que tentar segurar. É isso. Já foi bem em subir da C para B. Que aí, na C, ele não ia ter proposta nenhuma. Nada. Na B, pode ser que chegue proposta boa. O dever de casa dos caras prepararem. Por exemplo, o que é que ele pode fazer agora? Já antecipa as discussões. Tem clube que já virou SAF aí, meu amigo. O América Mineiro já é uma SAF, sabia? SAF. Só que não recebeu investidor. Ainda não é uma SAF, mas O Cuiabá já virou SAF. Já virou SAF. Então, Então, você pode fazer isso com o tempo, sem a pressão nesse momento, se for o caso, assim for escolhido por lá, para daí trabalhar melhor. E aí Cara, sim cabem soluções eu vou talvez dar uma opinião paliativas dessas. particular sobre isso. Se a agenda SAF não estiver hoje entre as 3 principais prioridades dos gestores do Vitória, para mim, eles estão tomando Já decisões estão largando eles estão errado. largando errado. Se vai fazer, se não vai fazer, é outra questão. coisa. Mas se eles não estiverem estudando isso... Use a governança SAF, a Exatamente. padronização SAF. Eu vi a projeção de gasto do Cruzeiro, o Ronaldo falando, que a projeção inicial para esse ano era 96 milhões de gasto. Eles gastaram 40, fizeram orçamento de 40. Ou seja, menos da metade ele conseguiu. Eles foram muito competentes. Muito competentes. Então, vai muito além do quanto você gasta, mas como você gasta e a qualidade do investimento que você faz. Quando a gente fala do 1 bi do City, do grupo, do City Football Group, esse 1 bi dele, com know-how, com tecnologia, com processo, são 3 bi, 4 bi dos outros. É nisso que eu estou me pegando. Porque o provedor de tecnologia mundial dele é SAP e Cisco. Porque a Nissan é patrocinadora mundial. Todos os patrocinadores podem se interagir. A plataforma global de marcas que vem associadas a um cara desse. Metodologia de jogo. Scouting, inteligência de fisiologia, nutrição. Gente, é um negócio tão grande. Jogadores, muito forte. Só um gancho para não perder. Você sabe quantas pessoas tem no scout do City? 60 profissionais no mundo.
Imagina, 60 profissionais no mundo fazendo scout, Funcionário. Trocando mapeando informações, jogador, troca de informações em criando diversos uma rede de continentes. colaboração. E eu vi que o principal objetivo de contratação hoje, né, do grupo é o João Paulo, que é o Total. que foi do Vitória, Foi do Vitória, que hoje João Paulo é Sampaio. referência, que mudou a base do Palmeiras. Mudou muito. Principal, ninguém tá falando em jogador, o City tá querendo buscar quem Base. forma, Quem sabe traz fazer, lá, porque quem aí ele descobriu coloca. o Danilo aqui no Cajazeiras, quem descobriu o Patrick de Paula na favela, no futebol de favela, no campeonato de favelas que ele jogava. Exatamente. Então, eu vi isso, que a preocupação do City é um projeto longevo. É, realmente sem dúvida. estruturado. E eu acho que essa tem que ser a preocupação do torcedor do Vitória. Exatamente. Assim, não Buscar se- uma governança SAF. E se Mesmo preocupar que- agora com dinheiro, Exatamente. só não vai resolver o problema. Dinheiro é curto prazo. Mas tem que fazer o dever de casa da estruturação da governança. É isso. Porque se ele não tiver essa rapidez que o Bahia teve de suprir as informações para o investidor de forma concreta e eficiente, não vai adiantar. É isso, ele tem um dever de casa. O quanto grande. ele está arrumado, qual o esqueleto que tem. Só na due diligence, lembra, num processo de M&A, primeiro você faz a oferta não vinculante, depois você entra com a due diligence. O Bahia inverteu. O Bahia fez o seguinte, o que é que ele fez? Eu sei que eu não tenho esqueleto no armário, então faça aqui a due diligence primeiro, depois você vem com a oferta não vinculante. Isso. Você sabe quanto foi a variação do que o Bahia tinha mapeado para o que o City achou? 3%. Pô, imagine. Isso só foi correção de juros. Então é isso. Sabe, Nós, sabe que ativo isso se transforma? Confiança. confiança. Total. Que é um ativo fundamental para quem quer investir, gente. Isso. Total. Essa é uma questão importantíssima. Total. Pessoal, Acabou? a gente extrapolou o horário da prorrogação. Que coisa a boa. prorrogação foi mudando, Já estamos na disputa de Já estamos no pênalti. pênalti? A gente já Vai tá voltar, dobrando. vai voltar a acabar a luz do replay. A gente chegou na meta, já dobrou. Vamos desligar a eu luz lembro do disso estádio aí, para eu acabar o lembro jogo. Gente, a gente quer agradecer demais vocês, rapaz. É um prazer imenso esse bate-papo aqui. Vou deixar para o meu amigo Jefferson chamar aí para os ouvintes. Tom, Nossa, Renato, canais. muito obrigado. A gente acaba derivando para tantos assuntos e assuntos que dariam, né, cada um podcast. Um 7 podcasts. É muito agradável falar sobre isso, é muito leve falar. A gente falou de temas espinhosos, mas de forma tranquila, de forma cada um com um ponto de vista diferente, mas todo mundo com o mesmo propósito, né, de melhorar a estruturação do país, de melhorar a governança do futebol. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao público. Assistam a gente, ative a notificação, compartilhe, comente, siga a gente no Instagram, Pode Avisar Podcast, né? Ou nosso canal no YouTube lá. É muito importante o seu engajamento, porque a gente Spotify consegue também. trazer mais gente, entender qual é a demanda de vocês. Por favor, Pode Avisar em todas as plataformas sociais, mídias, Deezer, Spotify, Amazon e em breve também no Apple. Obrigado e até o próximo. E ainda teremos uma outra plataforma de distribuição, mas vai ser para o próximo episódio. Spoiler. Obrigado. Até lá, abraço, gente. obrigado.